Ora, boa tarde ou já boa noite. Ora, bem-vindos então aqui ao canal da 3DCAD. Por vezes não, fazíamos no passado alguns diretos e agora estamos a retomar novamente aos diretos. Portanto, tentamos sempre trazer ilustres convidados que se juntem a nós para acrescentar valor a esta indústria dos plásticos e dos polímeros. Portanto, vamos ter aqui os breves minutos onde eu já irei apresentar o nosso convidado especial de hoje, que é o colega a quem eu desde já agradeço o facto de estar connosco, que é o colega Óscar Correia, a quem eu passo já de imediato a palavra para ele se apresentar, antes dele introduzir um tema muito interessante que ele nos vai aqui trazer hoje. Óscar, boa noite. Boa noite, João. Boa noite a quem nos estiver a ver. Eu sou Óscar Correia e trabalho junto do João na 3DCAD e pronto, vou-vos trazer aqui um tema que penso que será bastante interessante e que será uma preocupação que todos nós devemos ter no futuro e pensarmos sempre duas vezes nas ações que tomamos. Ótimo. Então, se quiseres, podes partilhar aí o ecrã. Tens aí plenos poderes para o fazeres. Isso mesmo. Então, vou aqui partilhar a minha tela. Ótimo. Ok. Compartilhar aí o ecrã. Penso que já estão a ver a minha tela. Já, surge aí o Zoom. Ótimo. Exato. Penso que agora também já estão a ver. Muito bem, uma imagem impactante, uma imagem espetacular. Ótimo. Ok. Então, agora. Ok. Pronto, penso que estou pronto para iniciar aqui esta apresentação. Ok. Ótimo. É quando quiseres. É quando quiser, então vamos lá. Exatamente. Ótimo. Prontos. Aqui a minha apresentação, que eu já tive a oportunidade de apresentar noutra altura, e agora eu vou compartilhar com vocês, porque isto é uma preocupação que todos nós devemos ter, que não é só trabalharmos com os plásticos, mas termos a preocupação do que é que acontece quando os plásticos são mal utilizados, quando não seguem o circuito de vida útil normal e acabam nos sítios onde não devem acabar. Vou fazer uma pequena introdução aos plásticos, para quem não tem conhecimento. Para quem tem já conhecimento dos plásticos, fica pelo menos um relembrar das questões. Os objetivos desta pequena apresentação vai ser saber distinguir os plásticos de alto consumo, baixo consumo. Existe grande diferença neles, apesar do plástico em si ser o mesmo, mas a função e a utilidade é muito diferente. Conhecermos o ciclo de vida útil do plástico e identificar, por fim, os problemas causados pelos plásticos nos oceanos. Os plásticos não causam só problemas nos oceanos, mas esta apresentação tem a ver só mesmo com a questão dos oceanos, porque é o que tem o maior impacto e é uma das preocupações que todos nós devemos ter em atenção no futuro. Ok. E já agora só um pequeno parênteses, Óscar. Estamos a falar que nas últimas décadas, claro, o plástico cresceu exponencialmente. Eu penso que terá começado a surgir lá o tal Araldite, talvez há uns 80 anos. Terá sido para aí 1940 e tal. Sim, sim. Possivelmente. Pronto, na altura, o que apareceu inicialmente eram os termoendurecíveis. Os termoendurecíveis eram umas resinas que também não são recicladas, depois seriam reutilizadas de outra forma, mas a maior parte das vezes seriam pura e simplesmente deitadas fora. Depois surgiu então os termoplásticos, que é o que hoje em dia se mais usa. Nesta apresentação vou só falar exclusivamente dos termoplásticos, porque é aquilo que realmente neste momento causa a maior preocupação a nível ambiental.
Ótimo. Okay? Portanto, passando aqui, mostrando a diferença do que é os plásticos de alto consumo ou os plásticos de baixo consumo. Os plásticos de alto consumo, na prática, são todos aqueles que estão de uso único e que são descartáveis, os chamados plásticos descartáveis. Os plásticos de baixo consumo são todos aqueles plásticos que realmente vão para eletrodomésticos, para peças reutilizáveis, para os carros. Tudo isso são plásticos de baixo consumo. Este tipo de plásticos de baixo consumo não são os mais preocupantes. É claro que se eles não forem bem utilizados quando têm de ser reciclados no fim de vida útil de um carro ou de um eletrodoméstico, vai causar problemas. A questão é que a vida útil de um plástico de baixo consumo é extremamente elevadíssima relativamente a um plástico de baixo consumo. Os plásticos de baixo consumo, na prática, são os sacos de plástico, as embalagens descartáveis, em que a gente chega à casa, usa uma vez, abriu, usou e deitou fora no caixote de lixo, ou vai reciclar, para a reciclagem, tudo isso. Ok. Bem observado, bem observado. Não, nem sequer passava pela cabeça esta avaliação entre alto consumo, que tem uma utilização, e depois o baixo consumo, que permite seguramente uns anos de utilização. Temos que ter em mente que não estamos a falar de plásticos diferentes. O plástico é o mesmo. A embalagem e a utilidade que lhe damos é que é diferente. Por exemplo, nós usamos o PP, o polipropileno, para peças de baixo consumo, da mesma forma que também o usamos para peças de alto consumo. Quando usamos outros plásticos da mesma forma. A questão está no destino final que a gente lhe dá. É essa que é o que definimos alto consumo com baixo consumo. Bem. Ótimo. A regra geral, todas as embalagens são recicláveis, têm um destes símbolozinhos aqui. O número significa o tipo de plástico que estamos a falar e por baixo, regra geral, também tem a designação. Pronto, normalmente isto encontra-se, por exemplo, nas garrafas, normalmente encontra-se este símbolozinho no fundo. Noutras embalagens pode ser um pouco aleatório, mas de certeza que quando são peças para serem descartáveis terá sempre o tipo dito não para ajudar o consumidor em si, porque o consumidor acaba por depositar a embalagem sempre no mesmo recipiente, mas sim para depois, quando vai para os centros de reciclagem, quem recebe ser mais fácil de distinguir a que plástico se destina, para depois serem reutilizáveis da melhor maneira possível. Ótimo. Isto é só dar um conhecimento do que é os símbolos da reciclagem. Para quem não conhece, será útil e poder começar a observar agora as embalagens e ver os símbolos e a que plástico é que se destina. Claro. Seguindo, aqui nesta imagem eu mostro-vos o que é o ciclo de vida útil do plástico. E o ciclo de vida útil, podemos dizer que começa na loja, chega ao consumidor, e do consumidor há dois destinos possíveis, ou lixo ou ecoponto. Se for para o ecoponto, a seguir faz todo o seu circuito, e depois de fazer todo o seu circuito, volta, mais tarde ou mais cedo, a chegar à loja novamente e retoma novamente o mesmo ciclo. Nesta imagem, eu pergunto, se chegar ali ao consumidor e, em vez de ir para o ecoponto, for para o lixo, existe algum problema? Pergunto. João, podes-me responder? Claro que sim, claro que existe. Portanto, todo o processo é atrasado e com o risco acrescido de depois a seleção não ser feita da melhor forma e da forma mais adequada. Portanto, risco de não ser selecionado devidamente, primeiro risco. Segundo, de ir parar realmente ao sítio errado, pode ser aos rios, aos oceanos, e agrava ainda mais o ambiente à nossa volta. Pronto.
fazendo aqui um parênteses, eu nesta fase estou só a questionar se ir para o ecoponto ou ir para o lixo, se há problema. É óbvio que se não for nem para o ecoponto nem para o lixo, temos um problema. Mas se for para o lixo, não temos um problema assim tão grande. Temos um problema económico, porque estamos a desperdiçar um recurso, depois vai para os aterros, vai ser incinerado e vai ser mantido ali por muitos e muitos anos e vai criar algum estrago ao meio ambiente. Poderemos dizer que poderá ser residual, mínimo, mas causa. Okay. Mas é muito diferente de nem ir para o ecoponto e de nem ir para o lixo, de ficar no meio ambiente. Okay. Aí sim temos um grande problema. Sim. Por isso eu quando questiono aqui se existe um problema dele não seguir para o ecoponto e seguir para o lixo, podemos dizer sim, mas é mínimo, porque o problema será só mais a nível económico ou a nível de desperdício, podemos dizer assim, mas na realidade, ao meio ambiente, o problema é mais minimizado, é mais controlado. Pelo menos é incinerado, é tratado e de alguma forma nos reduz um pouco o impacto que tem no meio ambiente. Agora, o ideal é sempre seguir para o ecoponto e aí fazer o ciclo em todo correto. Ok. Isto porquê? Porque o tempo de decomposição da madeira e da própria cortiça, isso assim, é substancialmente mais rápido. A decomposição do plástico, estamos a falar de centenas de anos. Sim, eu penso que não se sabe bem ao certo quanto tempo é que o plástico demora a se decompor no meio ambiente, porque encontram-se vestígios. Se calhar o plástico ainda não está no meio ambiente, ou seja, ainda não está a ser utilizado há anos suficientes para saber se realmente quantos anos é que precisa para chegar à estaca zero de decomposição. Não sei, toda a informação que pesquisei fala-se em 30, 40, 50 anos, mas nunca há não há ninguém que diga ao fim de 50 anos este plástico desapareceu e está como se estivesse dissolveu-se completamente. Ok. Não, ainda não A realidade é que eu, pelo menos, à data não encontro informação que nos confirmem um período certo. Até porque os plásticos também são muito diferentes, muito dispersos, muito tipo de plástico, e terá certamente maneiras de composição diferentes. Ótimo. Ora, continuando, que agora vamos então entrar na problemática em si. Pronto. E quando entramos na problemática, nós devemos de conseguir responder a estas três questões, que é o porquê devemos de reduzir o consumo dos plásticos, o porquê temos de reciclar e garantir que o plástico completa o ciclo de vida e quais as consequências da má utilização dos plásticos. Que esta é sim a verdadeira preocupação que nós temos que ter. Bom. Seguindo aqui na primeira questão, o porquê é que devemos reduzir o consumo, é que os plásticos, queira a gente queira não, são uma ameaça para a saúde do planeta e sobretudo nos oceanos. Porque todo o plástico que seja colocado no chão, fora dos sítios normais para reciclar, fora do simples lixo, mais tarde ou mais cedo vai acabar nos oceanos. Porque é inevitável. É inevitável. Sim, e há dias alguém comentava que já no próprio leite materno já se encontram vestígios de moléculas de plástico. Sim, seja... os plásticos vão para os oceanos, eles desfazem-se, não se compõem, mas desfazem-se em micropartículas. Os peixes consomem essas micropartículas. Nós, por sua vez, vamos consumir os peixes e, ao consumirmos os peixes, estamos a ingerir essas micropartículas que ficarão dentro do nosso corpo. E saúde não dá de certeza. Aqui está a questão que eu também estava a falar, que é o porquê temos que reciclar e garantir completo
a um ciclo de vida, que é assim, seja por ação dos rios, seja por ação do vento, ou mesmo diretamente pela mão do homem, tudo vai para os oceanos. Vocês, por exemplo, se forem, imaginando, aqui na cidade de Leiria, e deixarem ali um saco de plástico no chão, ou um copo, ou uma garrafa, ou seja, como for, o mais certo é o vento levar aquilo para o rio lixo. E ao levar aquilo para o rio lixo vai reencaminhando aquilo até chegar ao oceano. É o caminho mais certo que pode acontecer. Até pode não chegar lá a garrafa ou o plástico inteiro, mas pelo menos chega lá parte ou pedaços disso. Tudo vai parar ao oceano. Sim, sim. Claro, não vai só como é que é, os ramos das árvores, não vão só as canas e as raízes, mas vai também os resíduos. Tudo vai parar de uma maneira ou outra, vai parar aos oceanos. E o que é que acontece quando vai parar tudo aos oceanos? É termos gigantescas ilhas flutuantes. E quando se falam gigantescas ilhas flutuantes, são gigantescas. Nós só habitualmente ouvimos falar disso, não são coisas que nós vimos presencialmente, pois nós não estamos no meio do oceano. Se tivéssemos visto à porta da nossa casa, nós viríamos. Como está no meio dos oceanos, passa despercebido à grande maioria da população mundial. Quando os investigadores, os cientistas ou quem anda ali nos alertam para isso e nos trazem imagens, é que nós começamos a ter a percepção de realmente o que é que acontece. E depois, inevitavelmente, isto acumula-se e cada vez serão maiores. Estas ilhas, gigantescas ilhas, juntam-se e vão se desfazendo deste plástico em micropartículas. Estas micropartículas são levadas muitas vezes por correntes, são consumidas pelos peixes, como já falei, e tudo isto, mais tarde ou mais cedo, há de voltar à a cadeia nós, alimentar. de uma maneira ou de outra, que causará grandes problemas para a nossa saúde. Alguém dizia que neste momento está a ir o equivalente a um contentor desses de recolha do lixo, penso que é por hora, não sei se é por hora, se é por dia, aí eu não sei exatamente, mas que está a chegar aos oceanos um contentor. Se é por dia, menos mal, mas se é por hora, rapidamente vamos ter muita água, muitas praias e muitos locais realmente minados e contaminados. Muitos. Pronto, eu não tenho essa informação de qual é a quantidade de plástico que entra nos oceanos, mas seguramente é muito. E é muito. E o que se transfere rapidamente e toneladas, claro. Claro. E agora, onde se situam estas grandes ilhas gigantescas? É que estas grandes ilhas gigantescas não andam à deriva propriamente pelo mar. Elas, por causa das correntes oceânicas, elas juntam-se e localizam-se todas no só sítio, onde todas as correntes fluem nesse sentido. E temos aqui esta imagem que nos mostra onde estão identificados atualmente 5 ilhas de plástico flutuantes. Temos 2 no Pacífico Sul, 2 temos uma no Pacífico Sul, outra no Pacífico Norte, 2 no Atlântico, uma no Sul e outra no Norte, e temos uma no Oceano Índico. Isto, neste momento, são as que estão identificadas como gigantescas ilhas. Por tudo o que for de plástico parar aos oceanos, por ação das correntes, elas vão se concentrar, os plásticos vão se concentrar nestas zonas, até eventualmente se realmente serem dissolvidos em micropartículas e depois de uma maneira ou de outra voltar até nós. Mas é o que atualmente está identificado uma das maiores problemáticas, onde se concentra muito plástico nos oceanos. E isto são questões que nós não vimos. Nós, se não pesquisarmos isto na internet ou se não ouvirmos isto na televisão, se não nos chamarem a atenção para isto, nós não vimos. Porque isto não está à porta da nossa casa e nós não vimos. E quando viajamos de avião para um lado e para o outro, não nos apercebemos
que isto está cá em baixo, pois também não vimos. Logo, esta problemática cresce muito pelo simples facto de nós não sentimos o problema de perto, mas o problema é global e está cá. Okay. E quais são as consequências de tudo isto, destas gigantescas ilhas? É a inevitável destruição dos ecossistemas marinhos, são verdadeiras armadilhas. Um simples copo mata um caranguejo que o aprisiona ali, e um simples saco de plástico mata um peixe, uma moreia, só porque ele enfiou a cabeça onde não devia e dali já não consegue sair. E se vocês tiverem curiosidade de pesquisar na net sobre este tipo de problema dos plásticos, vão encontrar, de certeza, imagens muito mais chocantes do que se encontram aqui, do que são estas. Porque uma das imagens mais chocantes que eu vi é as baleias que consomem os sacos de plástico e os sacos de plástico ficam nos estômagos das baleias durante muito tempo até que acabam por morrer. E existem muitas imagens dessas na net que mostram a verdadeira problemática do que é este plástico no oceano. Mais consequências da má utilização. Estamos aqui também a fazer pedagogia no sentido de todos estarmos atentos e alerta, e no sentido de evitar deixar um pequeno saco de plástico, às vezes até pode ser dos nossos lenços higiênicos, no sentido de o agarrar logo e colocá-lo logo no local apropriado. Apropriado, sim. Sem dúvida, é o melhor que se deve fazer, é ter cuidado, é plástico, colocar no local apropriado. Por exemplo, um simples de abrir um pacote de bolacha, em que nós tiramos aquele fiozinho para abrir o pacote de bolachas e deitamos no chão ou deixamos-o ir e não ligamos àquilo, pensamos, isto é pequenino, não tem problema. Não, é pequenino, tem problema porque muitos fiozinhos daqueles dão muitas toneladas de plástico. E é isso que nós temos que ter o alerta e o cuidado de que tudo é plástico e vai contaminar os oceanos. Mais consequências que nós tiramos dos plásticos nos oceanos é as inevitáveis alterações das correntes marítimas. E as alterações de correntes marítimas vai provocar com que haja destruição dos ecossistemas, alterações a nível ambiental gigantescas, não é? E que nós já estamos a sofrer um pouco quando vimos as alterações climatéricas a chegar junto de nós, porque toda esta poluição vai ter reação no meio ambiente e vai-nos criar problemas. E é nesse sentido que nós temos que ter um verdadeiro cuidado. E por fim, tenho aqui esta questão dita das alterações climatéricas. É assim, é verdade que os plásticos não são os únicos responsáveis pelas alterações climatéricas, pelo gelo e pelo aquecimento global, porque os gases que vão para a atmosfera, o CO2, tudo isso é um problema, tudo isso cria e provoca as alterações climatéricas, mas o plástico também tem a sua culpa nisto, e nós somos responsáveis se não fazemos seguir a vida útil do plástico pelo sítio correto e completar aquele ciclozinho que é o primeiro passo que nós devemos fazer e garantir que isso acontece. Até agora, alguma dúvida? Não, é elucidativo. Isto é bom tomarmos consciência de vez em quando que isto está à nossa volta. Sim, não, isto é muito importante, porque eu, por exemplo, da última vez que falei sobre este tema, eu dei um exemplo muito próximo de nós, que é assim, vocês lembram-se quando é que foi os incêndios do Pinhal de Leiria, em que mês é que foi? Estamos a falar, foi em 2017, salvo erro, sim. e foi outubro. a 15 de outubro. Outubro
é precisamente um mês de outono, em que as temperaturas deveriam estar baixas, ou relativamente baixas, a umidade deveria estar relativamente alta, e nós nesse ano tivemos um dos dias mais quentes e secos desse ano. Ou seja, a isto temos uma resposta ao como as alterações climatéricas é uma verdade e é aquilo que está a acontecer neste momento. Não podemos negá-los porque nós sentimos próximo de nós esses efeitos. As próprias 4 estações estão agora a ser alteradas e modificadas em função realmente de todo este efeito estufa, e que estão, portanto, cada vez há mais fenómenos, quer de chuvas intensas, quer de clima e de temperaturas completamente anormais, e que levam realmente a que o planeta esteja um pouco em risco. Uhum. E sobretudo, fora da época, que é a questão, porque chover muito no inverno ou na época das chuvas, ok, a gente compreende. Agora, chover no verão é difícil de compreender, como fazer muito calor no inverno, é difícil de compreender. E aí sim, temos a perfeita noção de que as coisas estão a mudar. E afeta todo, mesmo os próprios bens alimentares e a própria agricultura, que vive de toda a sazonalidade e toda a fase em que os produtos são lançados à terra, depois surgem até chegar ao nosso dia-a-dia, às nossas refeições, e, portanto, se isso também começa a ficar posto em causa, realmente tudo isso nos vai penalizar seguramente. Não tenhamos dúvidas quanto a isso. Não. Isso é uma realidade. Bom, por fim, deixo aqui uma frase, que é: se nos demitirmos das nossas responsabilidades de defendermos o nosso planeta, a nossa casa, não é para nós nem para ninguém. A realidade é essa, porque eu costumo questionar se vocês puderem um ser vivo dentro de um saco de plástico e o fecharem, quanto tempo é que o ser vivo sobrevive? É capaz de me dizer quanto tempo é que o ser vivo sobrevive? João, até acabar o oxigênio. tal e qual. Não, nem sem tirar nem pôr. E então, esta imagem mostra porque é que devemos pôr o nosso planeta dentro de um saco de plástico e apertá-lo. Mais tarde ou mais cedo o oxigênio vai acabar. E a realidade é essa. Por fim, e só um pequeno resumo de questões que eu gostaria que repetissem, que é: os plásticos de alto consumo são os mais problemáticos, por ser uso único. Agora saiu daqui a apresentação. Voltou, já voltou. Ótimo. Já voltou. Estava a dizer, pronto, são os de alto consumo, são os mais problemáticos por ser de uso único, pela seguinte razão de que usamos uma vez e vai ou vai reciclar ou vai para o lixo, e nos piores casos não vai para um sítio desses e vai parar aos oceanos. Os plásticos têm que completar o seu ciclo de vida. Todo o plástico que não for tratado devidamente acaba no oceano, inevitável. E a contaminação dos oceanos pelos plásticos destrói ecossistemas, altera correntes marítimas e também são responsáveis pelas alterações climatéricas. Nunca nos podemos esquecer que os plásticos, de uma maneira direta ou indireta, são sempre responsáveis pelas alterações climatéricas. Se nós, por exemplo, falarmos dos plásticos que não vão, por exemplo, completar o seu ciclo de vida, mas vão para o lixo, de uma maneira ou de outra, eles vão ser prejudiciais ao meio ambiente. Por exemplo, se forem incinerados, os gases que eles vão provocar vão para o meio ambiente. Então, o ideal será sempre seguir o seu circuito de reciclagem, o seu circuito de vida útil, para serem reaproveitados, reutilizados, e dessa forma também extraímos menos matéria-prima do meio ambiente para a produção de novos plásticos. Ótimo. Alguém dizia também há dias que muito do material está a ser reciclado, parte desse plástico é reaproveitado para fazer mobiliário urbano.
portanto, aquelas mesas que se começam a ver aí já nos jardins, os próprios bancos que eram feitos em madeira, com as ripas e madeira, aqui e ali já são feitos com material reciclado. Portanto, há que reaproveitar, há que reciclar e há que ter esse cuidado doméstico e no nosso dia-a-dia. E repara, João, tu deste agora um exemplo, que é um exemplo bom. Tu deixaste de ter, só por o reutilizares e reciclaste, deixaste de ter um material de alto consumo para passares a ter um material de baixo consumo. Porque quando constróis mobiliário com material que era de alto consumo e foi reciclado, esse material passou a ser de baixo consumo. Isso significa que vai estar ali durante muitos anos e não vai causar problemas ao meio ambiente enquanto estiver a cumprir a sua função. Aí a grande importância dos plásticos seguir o seu circuito. Claro. E por fim, é só uma afirmação que é: temos a obrigação de manter a nossa casa limpa e saudável. Quando nós mantemos a nossa casa limpa e saudável onde vivemos, o nosso planeta é a nossa casa e temos que a manter limpo e saudável. E pronto, a minha apresentação fica por aqui. Aqui são só algumas fontes onde eu fui buscar informação para fazer este trabalho. Qualquer das formas, se colocarem na internet, na net, colocarem plástico, ou uso do plástico, ou problemas ambientais do plástico, tudo isso vai-vos levar a informação da problemática, de cuidados, tudo sobre o que devemos e o que não devemos de fazer com o plástico. E pronto, este é o nosso planeta. Temos que o manter assim na mão, bem limpinho, e para que o futuro, o nosso futuro seja melhor e sorridente. Ótimo. Impecável. Parabéns, Oscar, pela tua iniciativa, pelo teu trabalho, pela tua pesquisa. Muito bom. Também te quero dar os parabéns, porque recentemente conquistaste o tal CCP, portanto, de formação de formadores, e estás agora já apto para iniciar uma nova jornada Exatamente. Ótimo. Ok, impecável, espetacular. Ok, grande Oscar. Olha, faz-me um favor, terminaste a tua apresentação? Sim. Ótimo, se quiseres interromper aí o compartilhamento do ecrã, excelente. Ótimo, impecável. Portanto, a quem nos acompanhou até ao fim, muito obrigado, porque normalmente o pessoal cada vez mais isto está muito instantâneo e vê apenas uns breves segundos. Acho que começa-se a provar que é a luta de 3 a 9 segundos e, portanto, há que alargar um pouco quando a temática também diz respeito a nós. E é importante nós buscarmos cada vez mais conteúdo, porque a internet está realmente minada de muito conteúdo que vale a pena e que nos faça evoluir enquanto seres humanos. E para tal, também vou deixar aqui já o repto para que 2 a 8 dias nos possam fazer companhia aqui via Zoom, e estarmos aqui o maior número de membros possível, portanto, que será dedicado portanto, aos moldes e aos polímeros, onde iremos falar sobre este botãozinho do autorrádio, portanto, um molde bimatéria muito interessante, e onde o iremos visitar durante 20 minutos. Portanto, não é necessária inscrição, basta comparecerem, basta juntarem-se a nós, porque eu e o Oscar vamos mostrar aí os pilares e os detalhes desta obra de engenharia e que não é um plástico de alto consumo. Portanto, é um plástico de baixo consumo, que vai andar durante muitos anos a ser tocado e a subir o volume e a descer o volume dos nossos autorrádios ou isso assim. Se bem que agora está a evoluir para o touch. Portanto, vou passar novamente ao Oscar. Oscar, mensagem final. Se foi bom estares aqui connosco. Foi, claro que foi bom. É sempre um prazer estar aqui convosco. E vamos, quero agradecer por assistirem à minha apresentação e do futuro que, quando tiverem uma embalagem de plástico na mão, pensem qual vai ser o futuro dessa embalagem e tomem em consciência a melhor decisão de onde a vão depositar. Ótimo, impecável. Portanto, a todos um forte abraço, voto de saúde, sorte e sucesso é o que eu desejo, tudo a correr bem
esperamos ver-nos daqui 2 a 8 dias. Portanto, dia 6, terça-feira, 21h10 de Portugal, 18h10 de Brasília. Portanto, contamos convosco. Está bom? Okay. Tudo a correr bem. Obrigado, Oscar, mais uma vez, pela disponibilidade, pela apresentação do trabalho. E até daqui a uma semana, então. Ótimo. Um abraço. Okay. Até mais. Obrigado.